Hoje o Renato também trabalha com isso, com performance, né? Quanto mais artista tu fores na apresentação, melhor é o conceito do teu grupo. E a Companhia Folclórica dos Pampeiros, ela tem essa ideia, assim, de trabalhar o folclore gaúcho, trabalhar com montagens coreográficas, com criações coreográficas, com projeções de folclore. Esse grupo, ele surgiu com esse intuito de poder fazer uma viagem, de poder participar de um festival de folclore, porque foi o que nós fizemos por muitos anos. Buenas, estamos nos achegando em mais um episódio do podcast TV do Gaúcho. Eu sou a Prenda Renata da Silva, é uma alegria todas as segundas-feiras estar aqui nesse canal que entrega prosa de fundamento para ti aí na tua casa, nessa qualidade 4K de imagem que é padrão TV do Gaúcho de todas as transmissões que tu já conhece. E aqui no nosso canal, novidades todos os dias e personalidades da cultura regional que nós admiramos e a noite de hoje promete ser muito especial. Quer conhecer mais o trabalho e levar a TV do Gaúcho até o seu evento? Já sabe, é só chamar a nossa equipe. Aqui nas redes sociais estaremos a postos para te atender. Bom, os convidados da noite de hoje, eles são um casal com uma carreira artística incomparável e que eles abriram muitos caminhos. Mas mais do que isso, eles se reinventaram ano após ano, trabalho após trabalho e são um casal multipremiado no Rio Grande do Sul e também fora dele. Nós vamos receber para o bate-papo da noite de hoje, Marco e Carmen Ávila. É uma honra, sejam muito bem-vindos. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada. É um prazer. A Carmen já está até com chimarrão lá. Hoje até começamos o programa diferente. Começou já com a nossa convidada. Verdade, um ótimo chimarrão. Olha, viu? Hoje foi a Prenda que você voa. Bom, sejam muito bem-vindos. Quero dizer que é uma alegria tê-los aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória artística de vocês, que não começou ontem e já vem aí se transformando ao longo dos anos, com este ano especificamente, uma baita de uma novidade, que são os Pampeiros. A Carmen já veio até literalmente vestindo a camisa do novo projeto. Sim. Muito bem. Queria contasse um pouco dessa trajetória, porque, como nós falávamos nos bastidores, sempre foi uma trajetória de casal. Sempre. A gente sempre trabalhou muito juntos e tal, né? Nós temos uma trajetória diferente só de participações de edições do Enarte, Fegarte, né? E porque eu dancei 2 edições pelo Lanceiros Zona Sul. Aí, quando eu fui dançar em Gravataí, a Carmen aí já dançou comigo. E sempre dançamos juntos, né? Vamos deixar claro que eu sou um pouquinho mais nova, então eu era da Juvenil ainda nessa época. E vocês conheceram no CTG? Nos conhecemos no CTG. Em rodeio. Sim, rodeios. Ai, saudades desses Nós, rodeios. cada um dando aula para um grupo de mirins. Verdade, um rodeio da Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Na primeira região. Isso mesmo, no verão ainda, rodeio de praia. Mas foi lá que a gente se conheceu e tal. Eu trabalhando com um grupo mirim, enquanto eu conheci a Carmen lá. Ela já era responsável pelo grupo mirim de Gravataí. E aí eu conheci ela ali e tal. E a gente ficou, trocamos endereços. E aí nos correspondíamos por carta. Para mandar carta. Mandar carta. Nós somos do tempo da carta. A carta. E aí depois eu acabei indo para dançar em Gravataí, né? E aí a gente acabou sendo par, casal, e dançamos muitos anos juntos. Na verdade, dançamos juntos 29 edições do estadual. Eu dancei 31, porque eu dancei 2 pelo Lanceiros, né? E aí depois nós dançamos, após a pandemia, dançamos mais uma edição pela União Gaúcha. Então foram, para mim, 32, para Carmen, 30. Foi a vida toda você sendo par. A vida toda. Sim. Dentro e fora do tablado. Sim. Quando foi o primeiro festival de vocês? O primeiro festival de folclore foi em 92. Em 92 nós participamos de 2 festivais, em São Paulo e na Argentina. Santa Fé, na Argentina. Em Santa Fé. Já foram viajar? Já Sim, naquele ano. fizemos 2 festivais muito grandiosos, né? E como foi a primeira vez, para nós, assim, era um mundo totalmente diferente. Nós éramos muito curiosos, né, por isso. E foi uma experiência incrível. E de lá para frente, sempre a gente foi buscando se aprimorar nesse viés, né, artístico, que também a gente tem bastante orgulho, assim, dessa história, dessa trajetória que a gente
tem, né? Mas de 92 para cá, muita coisa mudou nos festivais, assim. E, inclusive, no trabalho artístico que vocês, de certo, teriam que entregar em palco, né? Na verdade, os festivais de folclore, eles surgem, eles têm um intuito muito assim, muito raiz de tu entregar aquela espontaneidade, aquela vivência cultural muito ligada com a população que te recebe, né? E de uma maneira muito singela. Isso foi o intuito dos festivais de folclore, buscando confraternização pela paz, porque eles realmente se organizaram dessa maneira após a Guerra do Vietnã. Então, a ideia era o quê? Promover a paz e a integração dos povos. Tá, então, foi assim. Mas existem festivais muito antigos. Nós participamos de um festival na Itália, a Sagra del Mandorlo Fiore, que é em Agrigento. Nós participamos quando ela era a 71ª edição. Nossa. Ela parou no período de guerras só. Mas ela era o quê? Era a festa da amendoeira em flor. Mandorlo Fiore. E aí o que aconteceu? Sempre tinha apresentações. Então o festival, ele se agregou nisso a partir da 10ª edição dessa festa. Então aí foi acontecendo. Porém, mas era um festival que talvez fosse regional, fosse abrangendo povos mediterrâneos e tudo mais. E aí, só que essa ideia, essa intenção de paz, de confraternização, ela realmente surge com o CIOF, né, que é uma das organizações que tem, após a Guerra do Vietnã. Então, ela ganha essa força para essa promoção. E é isso, então ele é uma mostra folclórica, ela é muito calma, muito tranquila, sem compromissos, assim, né? Claro, com palcos grandiosos e tudo mais. E tem os festivais competitivos, né? E os grupos, eles têm essa preocupação de mostrar o seu folclore puro, né? Então, o que é bonito... A dança folclórica, não a tradicional. Não a tradicional. Exatamente. Então, o que a gente pode perceber nos outros grupos também é essa pureza do folclore de cada país, né? De cada grupo que está ali representando a sua cultura e mostrando para o mundo o seu folclore, os seus passos. Fico imaginando, assim, tudo que vocês já devem ter vivido, experimentado, né? Do ponto de vista artístico. Isso impacta hoje em vocês como criadores e coreógrafos e até como bailarinos? Sempre impacta, né? Porque tu acaba vendo, assim, N demonstrações de folclore. Mas as maneiras performáticas disso, em cima do palco, é que mudam. Tá? Tu consegue ver folclore indígena, a gente viu grupos da Venezuela, por exemplo, assim, de indígenas, tá? Sim. E muito, assim, autênticos. Nós vimos folclore xamânico, por exemplo, da Mongólia, tá? De algumas repúblicas da Rússia, tá? De ritual xamânico mesmo no palco. Mas a gente também vê performances extremamente profissionais de balés do leste europeu. Por quê? Porque seguia uma escola do tempo da União Soviética, a escola do Balé Moisseev, que era uma escola de muita performance e presença de palco. Que até o balé folclórico da Argentina, Nacional da Argentina, também faz parecido pela integração que os dois tiveram, que o Chúcaro e o Moisseev tiveram e tal. E aí, tanto que o Moisseev acabou fazendo um quadro de malambo no balé russo dele com o que ele apresenta na Argentina. Então, tu percebe quando o balé argentino se apresenta, nacional, é muito parecido. É uma performance muito parecida. E a maioria dos países que pertenceram à antiga União Soviética segue uma linha igual. Então, eles são muito performáticos, muito bonitos no palco. Diferentes, por exemplo, de uma manifestação talvez mais autêntica, quando tu pega nos grupos açorianos lá, que são grupos muito tradicionais, assim, digamos assim, muito terrunhos, né? Então, assim, dança filho com mãe, com avô, dança tudo misturado. Então, é uma coisa que não tem muita preocupação. E a gente, onde é que a gente se enquadra? Eu ia perguntar, porque o folclore gaúcho, ele é de tudo isso mais um pouco, né? Ele nasceu disso. O que a gente vê assim? A gente não faz folclore, né? Primeira coisa, a gente não faz folclore. A gente faz já começou com a polêmica. Projeção folclórica. Isso a gente fala. Nos cursos, quando a gente faz painel de dança, que o MTG nos chama, que eu sou um dos autores do manual, a gente sempre Perfeito. Ótimo lembrete, inclusive. A gente sempre deixa claro. Pessoal, a gente não é folclore, nós não fizemos folclore. O Rio Grande do Sul tem pouquíssimas manifestações folclóricas, tá? Ainda em uso, e aí a maioria delas geralmente estão no litoral norte. Por quê? Porque foram os últimos recantos, os rincões do Rio Grande do Sul que chegou
estrada, chegou conexão com a capital. Né? Então, nós temos o Baile de Masquei, Santo Antônio da Patrulha, lá da Vila Palmeira. Nós temos os Moçambiques de Osório, são manifestações folclóricas. Nós temos as Cavalhadas de Glorinha e alguns lugares do interior do Rio Grande do Sul, que são manifestações folclóricas, além de outras, como cantigas de Oilarai, tá? Pão por Deus, que onde é que estão? Litoral Norte. Sim. Tá? Então, o que acontece? Um pouquíssimo difundidas. Isso que é claro. Por quê? Porque o folclore ele passa de pai para filho, ele é de transmissão oral, não se sabe quem começou, se tem uma vaga ideia pelos estudos, né, de como ele começou e como ele chegou. Tá? Então, o que acontece? O que a gente faz é folclore, projeção folclórica com danças tradicionais, ou seja, danças que têm os passos descritos no manual, que a gente participou da compilação de todos os manuais que tinha para botar num só. Mas para fazer isso tudo, todos nós, os autores, nós estudamos muito, nós debatemos muito. Cada um Eu só imagino. A gente debateu demais, a gente trouxe muitas, a gente quebrou verdade, a gente pensou por outros viés, entendeu? Para poder pensar de uma maneira igual o que são as nossas manifestações. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso. Né? O Paixão e o Barbosa, eles não viram as danças. Eles falaram com pessoas que na sua infância viram. E aí eles foram pegando. As mais recentes pesquisas folclóricas elas são do litoral, que aí participou a Dona Lia Argentina, a Marli Scholl, a falecida Marli Scholl. Né? Essas pessoas participaram das reconstituições. Né? Então, o que acontece? O Pezinho foi reconstituído pelo 35 CTG. Sim. Em Palmares do Sul. Sim. Que pertencia ao Osório. Então, tinha uma professora lá, que era de Porto Alegre, que dançava no 35 CTG. E aí levou o 35 para lá e foi lá que eles recolheram a dança, porque viram a dança na comunidade autóctone. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha no sentido que seja o mais próximo daquilo que era. Né? Quando se fala nisso aí na competição do Enarte e tal. Né? Mas o mais próximo daquilo que era que a gente não viveu. A gente não viveu. E que a gente está lendo um livro que alguém escreveu e que é do ponto de vista dele. E nós estamos com os olhos de hoje. Sim. E nós temos que nos portar com os olhos de ontem, com os valores de ontem, de como era aquela sociedade, os aspectos da sociabilidade, religiosos, econômicos, que não são iguais os mais os de hoje. Sim, muito então, diferente. a gente tem que fazer uma força, a gente tem que fazer um trabalho de ator, um trabalho de garimpador de valores e tal, e levar. Então, o que acontece? Essa é a grande responsabilidade dos CTGs, quando vão competir. Mas, como a gente fala de folclore, de festival, aí tu pode levar isso tu pode menos rígido, tornar isso menos rígido, tornar isso mais calmo e mais apreciável ao público. Essa é a ideia. Sim, que acabe transmitindo uma imagem, inclusive, de acolhimento para o público que está assistindo, exatamente. Né? Que eles querem ver um show, mas que seja mais atrativo. Mais atrativo. Né? Tu pode fazer as coisas como é no formato CTG, mas também já fizemos isso. Nós já dançamos assim. Nós estamos tirando lenço, nós estamos 4 passes. Já fizemos apresentações que pareciam um ensaio. Né? Mas assim, aí tu também tem que evoluir quando tu pensa em Festival Internacional de Folclore. Tu também tem que evoluir na questão de como mostrar isso. E principalmente quando tu te depara também com outros grupos folclóricos que trazem, né, para o palco o seu trabalho, trazem o seu folclore. A gente percebe quando não é um folclore puro, quando é muita invenção. Quando ele é elaborado. Quando ele é elaborado, quando ele mistura essa questão de passos de balé, né? A gente percebe quando foge um pouco, né, do folclore. E acaba que o carisma do bailarino ajuda também, né? Muito. Sim, muito. Pensa na performance, né? Hoje o Enarte também trabalha com isso, Sim. com performance, né? Quanto mais artista tu fores na apresentação, melhor é o conceito do teu grupo. Hoje Mas, todos os grupos são assim, não são só É. os adultos, né? A Sim. gente percebe nas outras categorias também que os bailarinos, eles buscam essa qualidade, né? Buscam ser... Essa referência. Exato. Vamos servir esse chimarrão, né, Marco? Aí, agora foi. Então tá. Agora é do Marco, né? Que ele já estava perguntando. De todos os palcos CTGísticos, vamos dizer assim, que vocês já participaram. Vocês são os maiores campeões da história do Enarte / Fegarte, certo?
Teve algum ano que vocês pensaram, esse ano não vai dar? E deu? Também teve. Teve. Não, teve. Teve. Teve, claro. E vou dizer pra ti, o que mais foi claro, assim, isso, foi 97. 97. 97. O que aconteceu? Tá, é que tem um contexto, né? Sempre tem, né? Por Foi- isso que foi- se pensava é, que, né? Ele foi o não Fegarte ia. mais bonito da história. É verdade. Tá? Ele foi o último, foi o primeiro Fegarte em Santa Cruz do Sul. Foi a primeira edição do festival em Santa Cruz. 96 foi o último em Farroupilha. Ele foi bonito em todos os sentidos. Ele foi bonito em tudo, porque Ele foi era... bonito na decoração, ele foi bonito, os grupos apresentaram propostas bonitas, lindíssimas, né? Trajes lindos também. Foi muito bonito, assim, era muito grupo bom. Era muito trabalho que podia ganhar. Então, o que acontece? Assim, o interessante daquele ano foi assim, que nós competimos e nós não passamos numa macro-regional, Que é uma etapa que classificatória. era o nome da Inter. Da né? Inter, hoje Tá. é Hoje é interregional. interregional. Eram 5 macro-regionais naquele tempo. Nossa. Eram 5 macros. E aí o que aconteceu? Uma coisa que foi dentro... Tinha né? tanto mais grupos que tem agora, não? É que não tinha Força B naquela época, né? Na verdade, era tudo Força A. tudo Força E ele era muito regionalizado. As macro-regionais. Nós sempre caímos com o Litoral Sul. Sempre. Sempre foi com Pelotas, né? Com a região de Pelotas, Litoral Sul, Costa Doce e tal. Sempre a primeira região foi para lá. Sempre desceu. E aí o que aconteceu nesse ano foi assim, ó. Nós fomos para a Interregional dentro da União Gaúcha. A macro-regional foi dentro da União Gaúcha. E aí que aconteceu que nós não passamos. Na Gravataí não passou. E aquilo foi um choque. Imagina. Foi um choque tremendo, tremendo. O que está acontecendo? O que foi? E era um desconto indumentário. Não era claro, porque não era planilha aberta, não sabia o que estava acontecendo. Não foi indumentária, mas teve um desconto na dança também. E aí foi a última macro. E no regulamento permitia que 3 notas de suplência passassem. E eu nunca me esqueço que estava o Escobar De todas as... de todas as macros, as Tá, 3 melhores As notas 3 passariam. melhores passavam. Passavam. E aí tava o Escobar, o Queixada, de São Gabriel do Tarumã. E aí ele me encontrou, tudo totalmente desnorteado, a gente estava desnorteado, assim. Porque recém tinha dado o Tava resultado, não sabia o que estava acontecendo, não acreditava E naquilo. aquela época também a informação não era tão rápida quanto é Sim, eu hoje. imagino. Aí o que aconteceu assim, ó, ele chegou pra mim assim, qual que é a tua nota? Cara, eu acho que foi essa aqui. Pá, passaram. Mas como passamos? Não, passaram sim. Passaram porque eu passei com a terceira melhor nota, eu acho. Então vocês passaram. Então a nota de vocês é mais alta com a minha. Sim. Aí tá aí, como é que fica? Como é que isso acontece? Vem um ofício do MTG? Porque não tinha internet. Não tinha internet, era por carta. E aí o que aconteceu? Olha, recolheu o grupo aos cacos. Saindo numa Inter aos cacos. Sim. Gente gritando, gente chorando, esperneando. Bota no ônibus, acalma. Gente debochando. Também teve. Tem de tudo. Teve. Tem de tudo. Eu vi gente abanando pro ônibus, eu tava num carro. Eu vi fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí assim. Não mudou nada. Não, aí o que aconteceu? Aí, voltamos, vamos ensaiar, vamos se preparar. Era a última macro. Então era perto do período do Enart, do Fegarte. E aí nós fomos, ensaiamos, preparamos o trabalho todo, ensaiando sempre sem saber certo se ia. Porque depois veio, faltando um mês, veio a confirmação do MTG. Que tinha vaga. E nesse ponto já tinha que estar sendo os vestidos, né? A roupa, confeccionado. Sem saber, né? Se essa Eu ia possibilidade ia acontecer mesmo. Sim, eu ia perguntar. Tu já trocava coreografia, trocava pilcha pra final? Nessa época as coisas já estavam em andamento. Estava em andamento. Então esse projeto teve que ser tocado para frente. Tocado à frente. Aí fizemos, foi, aprovou, vamos lá, vamos com tudo. Aí fomos pro Fegarte, primeiro em Santa Cruz do Sul, tudo era novo, chegar lá, alojamento, tudo mais. E aí, a gente foi com uma roupa muito legal, uma muito bonita, muitos xiripás coloridos e tal, a gente estava naquela fase de botar... A gente foi o primeiro campeão a dançar com xiripá, né? Na história dos Fegartes. A gente foi em 96 isso. Aí a gente continuou com a ideia para 97, xiripás. Fizemos um vestido todo ele claro e branco, muito bonito. Tudo branco. Contrastando com os xiripás coloridos e as jaquetas. E aí pensamos no que fazer de coreografia. Montamos um trabalho. Chegamos lá, dançamos na classificatória. Né? E a classificatória virou... Deu tudo certo. Deu tudo certo, mas a classificatória virou uma loucura, porque o resultado saiu às 3 da manhã de domingo, por causa das punições. Por causa das punições que estavam acontecendo.
era CT. Eu lembro que o Tiaraju estava com um trabalho magnífico de fraque, tá? E foi a questão toda de que não tocaram pelo menos uma música com a gaita, que era o falecido Jorge Praz, era o músico. As Tocou históricas tudo de polêmicas. piano. E se ele tivesse feito uma música de acordeon, estava tudo certo. E tocou toda de piano. E ali e com a aprovação do antigo GTF. Então aí deu aquela ruptura depois daquele ano das duas instituições. E aí eles não classificaram, entraram com recurso. E eu lembro que o Lanceiro estava maravilhosamente bem montado, o Lanceiro Zona Sul, um trabalho muito bom, incrível, tá? Com túnicas militares, viu? O Piá do Sul também estava com túnicas militares. O Tebano estava com um trabalho muito forte. E aí nós dançamos. Aí o Rancho estava com um trabalho, começando um trabalho deles, assim, né? Com o Emerson mesmo, puxando à frente, naquele ano já ali. Então, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa louca no domingo, tá? Aí no domingo Tudo era novidade naquele ano, pelo jeito. É verdade. Aí no domingo nós dançamos Sarrabara em uma fila. Aí um cara consegue se atrapalhar naquela fila e dar um desalinhamento. Eu queria matar as pessoas. Eu saí do palco louco da cara, assim, porque deu um desalinhamento. Eu queria arriscar com uma fila, né? Sim. Mas aí nisso a gente ficou olhando os grupos dançar. Aí foi quando o Tiaraju passou do tempo, porque fizeram um protesto no microfone. Mas a nota deles tinha sido a mais alta no domingo, eles iam ganhar. E o Lanceiro, O Lanceiro dançou. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Também. Até o momento do Pau de Fita era primeiro lugar também. Aí aconteceu Erraram o Pau de acidente no Fita. Pau de Fitas. Aí aconteceu. A gente ganhou. Nós que éramos para ser terceiro, viramos primeiro lugar, né? Este ano foi um ano que a gente pode dizer que... Muito louco. Nada era para dar certo. E aconteceu. No final tudo deu. Né? Eu tive um problema, que eu te falei da dança. Eu tive um desalinhamento feio. Achei que não ia premiar, assim, nos primeiros lugares, por causa daquilo. E acabou com tudo, aconteceu, me jogou para primeiro lugar. Quando dança e instrui, sempre quis perguntar. Não dá um tilt assim? É mais difícil. É mais difícil. Nem porque É mais difícil. o instrutor, quando a gente vê o instrutor do lado de fora, ele já tá assim, todo nervosinho, né? Sim. E aí parece que o grupo sai do palco, foi tu. Mas e quando o instrutor dança? Quando dança, tu tem que te preocupar tu tem que ser 2 vezes mais, porque tu tem que fazer uma passada para ver se tá todo mundo certo, e a segunda é para ver se tu tá fazendo igual. Tá? Isso aí é o que acontece. Trabalho dobrado. Eu tinha sorte, porque eu dançava com a Carmen corrigia. E muitas vezes, o que acontece quando tu dança e instrui, tu já entra querendo cuidar os outros, né? E isso é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Vamos Esquece do teu pai. Vamos na hora da dança pensar na nossa dança e vamos interpretar um para o outro. Não, é difícil. A gente já é automático tu procurar as pessoas. E tu imagina pra cuidar se deu certo. Então movimento. A Karen ela segurava. Eu evitava transparecer porque ela estava sempre me controlando no comando aqui, para que eu não tivesse esse olhar vago, esse olhar aberto pelo grupo, buscando alguma coisa, claro, né? Mas sempre eu me condicionei a saber se está tudo acontecendo bem. Entre um comando e outro, entre uma dança e outra, eu sempre averiguava o que estava acontecendo na roda, ou na dança, ou na fila. Então, por exemplo, teve uma época que, nunca me esqueço, a gente terminou a coreografia, 2004, e aí fizemos aquela questão do boizinho, e tinha um traje do boizinho para dançar. Aí quando eu tô olhando, tinha que tirar um cap, né? Quando eu olhei, o cara vinha com o chapéu na cabeça e o cap por baixo. E eu assim, não, amigo, esqueceu de tirar. Volta lá e tira. Imagina um desconto indumentário. Dançar com uma peça que não é. Nada. Aí tirava. Então eu sempre controlava muito bem antes de comandar as danças, né? Então isso aconteceu. Além de tudo, ele era posteiro. Era posteiro. Sim. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida ao longo dos anos, porque realmente são 2 coisas muito importantes. O fato de tu estares dançando, representando e sendo o comandante, né? Sim. Sendo o posteiro, sendo o instrutor, porque, como eu mencionei antes, é algo mais forte. Parece que sempre o teu olhar vai buscar o conjunto, vai buscar o todo, para saber se deu tudo certo, para saber se alguém precisa de alguma coisa, um tempo a mais para, de repente, arrumar um acessório. Já aconteceu, né? Aconteceu. De dançarmos e, de repente, um vestido abriu na cintura, rasgou, e aí aquela dança teve que uma outra pessoa substituir. Tem que decidir na hora. Entende? Sim, Entra suplente, agora, troca, vai lá arrumar o vestido. Para dar tempo de Pra dar tempo, poder né? consertar, Mas tu bota a né? pessoa que não ensaiou.
que não estava no titular. É. Ou então num pau de fita. Nunca, eu te digo que nunca é muito tranquilo, né? As coisas a gente sempre ensaia para que seja tranquilo, Mas a gente mas são as coisas do momento. Do momento. E como a gente teve anos, né, dançando, a gente viu muitas coisas, arrumou muitas coisas do momento. Então, eu acredito que esse olhar, ele nunca deixou de... a gente sempre foi muito alerta Muito alerta. a essas É o famoso situações. Deus cuida hoje. Mas como a gente tinha muita preparação, eram poucas as vezes que isso acontecia. A gente estava Sim. preparado para isso, porque a gente se preparava muito também, tinha muita organização, né? Então não era assim, toda a apresentação tinha uma novidade. Não. Não, só que são coisas que São podem coisas acontecer Podem acontecer. e que fogem E do... poderia ser um desastre. Tu já ensaia para não acontecer e ainda assim acontece. Pode Poderia ser um acontecer. desastre se não cuidasse. Sim. Sim. Deixa eu perguntar agora uma curiosidade minha, assim. Todo ano é uma expressão muito forte, mas geralmente cada ano muda a comissão de avaliação do Enarte, que agora está sendo muito mais presente nos rodeios e eventos de CTGs, que antes era uma coisa que quase não acontecia, né? Agora é bem mais frequente, assim. E todo ano muda a avaliação. Um ano uma coisa pode, outro ano outra coisa não pode. Para quem compilou o manual de dança, qual que é o limite da liberdade de interpretação do que está escrito? Pois é, na verdade isso aí é sempre uma questão complexa, né? Porque quando os autores passam no painel, nós temos uma visão muito parecida, assim, muito alinhada, né? Mesmo com os que faleceram, assim, como o Moacir, que era muito da questão da dança campesina e tudo mais. Mas e o próprio Chico, né? Mas a gente sempre tem uma coisa muito alinhada, assim, de pensamento. O que acontece é que quando a comissão chega, ela chega interpretando a nossa obra. E essa visão, e esse ponto de vista que eu te falei, que tu tem que, com os olhos de hoje, se reportar aos tempos de ontem, essa é a grande ginástica, esse é o grande exercício da comissão avaliadora. Eles têm que entender que o que os grupos apresentam é uma projeção folclórica de um tempo de antanho. Eu tenho que estudar todo o contexto para mim entender o que é que seria piegas dançando, que seria muito caricato, e o que seria realmente um original e o mais autêntico. Caricato, essa expressão está na moda. Essa expressão está na moda. Então, o que acontece? Tu faz caras e bocas, tu seria aceito fazendo caras e bocas num baile de antanho daquele momento, daquela sociedade? Tu seria aceito naquele círculo ali? Não sei. Mas também não é tanto nem ao céu, nem tanto à terra. Tu não pode dizer assim, as manifestações das danças campesinas são as mais certas. Não sei. Porque eles também não viram. Entendeu? Eles também não acompanharam, eles também eles não tiveram o mesmo acesso que todos os autores tiveram. Então, são maneiras diferentes de ver a mesma montanha, tá? Mas muito parecidas, né? Muito parecidas. O pôr do sol e o nascer do sol são dos mesmos lados, e nós sabemos onde nasce e onde o sol se põe. Então, não é uma coisa que é totalmente o contrário. Então, o que acontece? A comissão avaliadora tem que fazer esse estudo. Ela tem que estudar a obra, como nós chegamos naquilo ali, como os antigos autores chegaram naquilo, e o que todo mundo leu para escrever. O que todo mundo leu? Quais os tratados de sociologia, de antropologia que nós nos recorremos para poder entender o que está acontecendo. Teminha de casa, não é de pouca Não coisa. é pouca coisa. E assim, é muito legal discutir. E é muito legal nós irmos para uma mesa redonda no campo das ideias e vamos lá, qual o teu argumento? Porque não é só ler, né? É exatamente isso, debater. Qual que é o teu argumento? Eu não aceito isso por causa dessa questão. Qual o teu argumento? Qual a obra que tu está trazendo para te embasar? Não, é que eu sempre fiz... Não, sempre fiz assim, não serve. Não é argumento. Não é argumento. Eu sempre fiz muitas coisas que hoje eu não faço. Tá? Então, eu estudei para entender que muitas coisas se manifestavam de maneiras diferentes. Então, assim, qual que é o teu argumento na obra? Em obras. Traz a tese que tu tens aí. Aí, sim, tu consegue perceber que nós vamos nos qualificar melhor para avançar como um movimento mais organizado na questão artística das danças tradicionais. E fazer o mais perto do que é, né? Do que seria, né? Do que era na época, a questão dos comportamentos na sala. A gente vê bastante coisas tu vê, né? Porque tu pensa bem uma coisa assim, ó. A gente não faz um folclore nacional, mas nós temos N nuances dentro do folclore regional, que é o folclore Rio Grande do Sul. Tá. Mas onde é que estão as diferenças? Tem pilchas regionais? Não. Tem pilchas históricas.
Tá? Nós temos pilchas históricas. A divisão das nossas indumentárias, elas são por períodos históricos, né? Então, até chegar a bombacha, né? Que foi uma coisa que, por exemplo, a Argentina ainda ela tem regionalismos nas suas indumentárias. Não foi como... A bombacha entrou ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul? Sim. Entrou ao mesmo tempo. Depois a Guerra do Paraguai. Ponto. No Uruguai, na Argentina e sul do Chile. Mesma coisa. Mas tá aí. E o restante, só que lá se manteve. Lá é folclore nacional. É uma identidade nacional que em alguns lugares se dançou com chilipá há muito tempo, tal, né? Com variações de roupas. Mas no Rio Grande do Sul foi fases históricas. Isso é interessante. Isso a gente tem que saber explicar quando viaja. Sim, porque é a primeira coisa que as pessoas perguntam, né? É. Que tu tá trajando. Exato. Exatamente. Eles querem saber peça por peça. Peça por peça. E muitas vezes aconteceu em festivais de folclore, a gente participar de uma conversa numa rádio, por exemplo. E então tem ali um tradutor, né, que vai ao mesmo tempo traduzindo o que a gente está falando para as pessoas poderem entender. Tem momentos assim Tem que também. explicar, tu tem que ser transmissor de cultura. Tem que de conhecimento. tem que conhecer o que tu tá usando pode- e o que tu tá dançando. Não é só sobre a estética. Não, tu não pode falar qualquer coisa. Tu tem que, porque aquilo ali vai ficar ecoando naquele local muito tempo a tua E fala. vai ser uma referência. E vai ser uma Claro. referência. Então tem que saber entender, pai. Tem um saiote como homens dançam de saia. Tipo assim, o chiripá primitivo Uma vez nos perguntaram se nós andávamos assim na rua. no nosso dia a dia, com os trajes. Trajes. Porque Claro. eles, primeiro que para eles é muito diferente quando eles veem um grupo do Brasil usar os trajes que a gente usa. Mas de que parte do Brasil vocês são? Isso tem lá. E vocês usam isso diariamente? As pessoas andam sempre vestidas assim? Legal tu falar que tem uma lei, né? Que é a lei da traje do pilcho oficial, como traje oficial de gala e tal. Nossa, a pessoa fica, meu Deus, tem mesmo, que legal, isso é uma coisa diferente. Então vocês andam com a roupa? A gente anda. Muitas vezes do ano a gente pode andar com a roupa. Sim. Normal. Mas assim, quando tu explicar algumas peças da indumentária, e como elas surgiram, tu vê assim, o chiripá primitivo é uma peça indígena, uma peça pobre, uma peça miserável. Era para tapar a sua nudez. Né? Isso veio dos índios, isso passou para o uso do homem. Então, assim, tu tem que explicar que isso não é um traje de gala. Essa parte não é gala. Entendeu? Não é gala, mas ela teve uma fase histórica. Mas por que essa fase histórica aconteceu? Tu tem que entender toda a história do Rio Grande do Sul, que era um lugar totalmente despovoado, ninguém tinha interesse nessa região do Brasil, né? Toda aquela questão dos campos neutrais, né? Então, assim, tanto Espanha quanto Portugal, que não se interessaram muito, se interessaram quando teve o ciclo da courama, o gado que as missões, que os padres deixavam aqui. Então, aquele homem que desertou muitas vezes de ser soldado do exército, ele virava um cara que rapinava as coisas, ele aproveitava, se mesclava com os índios e tal, nas tolderias, né? E aí, quando tinha um descendente, a gente tem que entender que esse mestiço, esse caboclo, ele não era aceito nem pelos índios, nem pelos brancos, ele era um errante. E aí começou a surgir o quê? O gaúcho, né? Essa figura que era pejorativa até a época do Luciano Farroupilha. Nós éramos rio-grandenses, não gaúcho. Sim. Gaúcho era aquele que entrava ali, e se incorporava nas hostes farroupilhas, né? Ou então trabalhava numa estância durante um período de tempo e não tinha paradeiro. Né? Então a gente tem que entender essa história. E aí se vestia com o quê? Com o que tinha. Por isso que era a Revolução Farroupilha, porque era farrapos. Eles se vestiam. Era literalmente. Para os portugueses, para os imperiais, portugueses não, desculpe, para os imperiais, que já era o Império Brasileiro, eles se vestiam com trapos, assim. Por isso que essa coisa pejorativa que a gente tem que entender na história, né? Farrapos. Sim. Né? Então a gente vai explicando isso aí. É importante, né? importante. Saber esses É rico, detalhes, né? é importante conhecer a nossa história, porque às vezes não é só numa rádio ou na frente de um público grande que tu vai explicar as coisas. Quando se fica em casas de família, por exemplo, que são voluntárias nos festivais para abrigar, né, os grupos, muitas vezes a família que te recebe, que te acolhe, ela quer saber essas curiosidades. Por que tu usa aquele traje? Por que a prenda usa uma flor? O que quer dizer? Né? Então, assim como vocês estão indo lá para
também conhecer e se apropriar desse conhecimento folclórico de outro país, eles também querem saber Claro, mais. eles querem, são muitas perguntas. Os outros grupos também que participam do festival têm curiosidades quando vê, por exemplo, o fato de a gente andar sempre tomando chimarrão, eles querem saber o que é, se podem provar como se faz. Entende? Então, essa troca de cultura que acontece a todo momento, a todo instante está acontecendo alguma troca Todo instante. de experiência. Então, não é só assim a tua dança, é tudo que envolve a dança, o teu comportamento, Por isso que é um o teu festival idioma. folclórico, né? Isso Não é uma competição. E, assim, por isso que é importante, por isso que a nossa tradição nos leva muito longe. É incrível. O fenômeno cultural que aconteceu no Rio Grande do Sul, através dos 8 pioneiros, né? Paixão Barbosa são as referências, assim, né? Juntamente com os outros, mas é muito grande. Tem uma parte da história que vocês se dedicaram mais a estudar, assim, porque ela representa mais na hora da dança? Tá. A gente teve que estudar muito bem a partir do momento que a mulher se incorpora à sociedade rio-grandense. A mulher se incorpora na sociedade rio-grandense quando vieram as famílias açorianas. Tá? Porque até aquele momento, né, nós tínhamos as missões, o povoamento das missões, as reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul, tal, e não tinha, e as incursões bandeirantes, tal, fundação de Colônia Santíssimo Sacramento, 1680, e aí, mas aqui nada, aqui não tinha aquela questão de família. A primeira manifestação coreográfica no Rio Grande do Sul foi quando foi feito a demarcação do Tratado de Madrid. Quando Valderilho se encontra com o chefe português e os soldados portugueses travestidos de animais ou mulheres apresentam uma encenação teatral para os espanhóis que chegaram. Meio que surreal, meio difícil de entender. Mas eu tenho que pensar com os olhos daquele momento. Eu não sei como é que era isso. Não tinha mulher. Não, vamos fazer uma dança porque vai chegar o comandante espanhol. Eu não consigo conceber isso porque eu estou com os olhos de hoje. Sim. Mas naquele momento eles fizeram isso aí. Falando em 1752, tá? Foi logo quando com os embates da Guerra Guaranítica, Sim, né? Então o que Fundação aconteceu? de Rio Grande, Parará. Aí o que aconteceu? Rio Grande, 1737. A fundação de Rio Grande. Tá? Para o quê? Para dar um suporte logístico para chegar para chegar em Sacramento. Sim. Né? Porque a última cidade era Laguna. E aí o que acontece? Faz um forte militar, Forte Jesus Maria José. Era um presídio. As pessoas ficavam dentro dele. Literalmente preso. Aí vieram famílias de lagunistas, né, para compor, porque não tinha ainda açoriano nessa época. Vieram famílias de Laguna e São Vicente para compor ali dentro, algumas, né? E aí o que acontece? Com a diáspora açoriana, né, vieram os colonos açorianos de Portugal. Por quê? Porque naquele momento era necessário e estavam passando por uma grave crise vulcânica e de muita fome nas ilhas. Então trouxeram todos para cá. Meus antepassados vieram, tá? De lá. E aí vieram com as famílias açorianas, chegaram no Rio Grande do Sul, 1756, acredito isso, tá? Primeiro chegaram em Desterro, Santa Catarina, tá? Depois vieram para cá. E aí, com a chegada da mulher, é que se fundaram os núcleos urbanos, as urbes, no Rio Grande do Sul. E aí começamos a ter realmente danças de par, danças com mulheres. Tá? E daí essa gente trouxe as danças dos Açores para cá. E é uma coisa importante, interessante, você vai ver, é o seguinte, quando eles vieram dos Açores, eles vieram com a cultura açoriana toda para cá. E tem um detalhe, ninguém fala, essa gente veio na maior penúria nessas viagens. Porque haviam leis e códigos que não viajavam homens com mulheres. Então, muitas vezes eu era casado com a Carmen vinha num navio, eu vinha em outro. E eu descobria, Meses e a Carmen descobria que eu tinha de falecido quando se chegava, né? Não sabia que eu tinha falecido no meio do caminho. Então era muito tenso, era muito complicado. Tá? Então eles chegavam, ganhavam aquele quinhão de terra, geralmente no meio do nada, do zero, e ali eles tinham que como sociedade, como núcleo social, eles tinham que se juntar. Então por isso que se preservou muita coisa. Então eles vieram com aquele recorte cultural dos Açores para cá. Pensa bem. Vieram, caíram no Rio Grande do Sul. Aqui a linha do tempo andou diferente. Claro. Andou muito diferente. E eu acredito que talvez mais lenta do que ela continuou nos Açores. Por quê? Porque muitos costumes dos Açores se perderam e aqui continuaram.
Então, quando vieram pesquisadores dos Açores para cá, eles acharam costumes que lá tinham se perdido e que aqui continuavam fortes. Então, Pelo saudosismo até de quem isso veio, justifica que a linha do tempo aqui andou diferente. Então, o que acontece? Pode ser que a nossa manifestação do pezinho, hoje ela é diferente do que tem nos Açores. Mas pode ser que a nossa seja mais perto do que era. Naquele recorte lá de 1752, 56. Tá? E aqui foi andando. Ah, mas daí agora o Marco... Para pensar. Aí que acontece, assim, ó. Aí tu tem danças de roda dos Açores, tá? Tem dança de roda, Cana Verde, a Ilha Madeira também e tal. Aí tu tem, o caranguejo chegou muito como cantiga aqui e tal, né? Muito bem. Tá? Aí tu tem a chimarrita. Tu vai ver a chimarrita dos Açores, é diferente da nossa. Os versos parecidos. A letra do pezinho é parecida. Tá? A letra do pezinho é parecida. Eu vi pelo YouTube um grupo cantando a letra do Rio Grande do Sul. E eu tentei um contato com eles. Onde é que vocês conseguiram essa letra? Como é que é isso? Um grupo lá, um grupo musical. Não consegui a resposta até hoje, mas vou conseguir. Cantando a nossa letra. Mas a própria coreografia não é... Não é muito parecida. Ela muda. Ela não é parecida. Não é parecida. Tá, mas a nossa se adaptou aqui ou a deles andou? A deles pode ter andado. Tá? Então tem elementos coreográficos nas danças dos Açores que tu não entende como são danças portuguesas. As danças portuguesas elas não eram danças de país independentes, não era o primeiro ciclo. Tá, mas como é que as danças deles são de conjunto? Sim. Ou seja, depende de uma formação. Como assim? Aí, depois de muito tempo, e com a ajuda de um amigo meu, profundo estudioso da cultura teuto-rio-grandense, tá? O Denis, que hoje mora na Alemanha, né? E ele disse assim, Marco, procura as referências das imigrações para os Açores, porque os Açores eram um arquipélago despovoado. Procura referência de imigrantes belgas ou de alguns reinos de origem germânica. Eu disse, cara, como assim? Vou atrás. Aí o que acontecia? Quando casavam as famílias reais, elas casavam entre realezas. Claro. Tá? Aí quando casou um rei de Portugal com uma rainha da Bélgica, o que acontecia? Ela ia morar em outro lugar. A saudade dela, meu Deus, tô com muita saudade. Ela levava aquela turma dela para morar perto. Tá? Para morar, sempre tinha aqueles núcleos da família dela, da origem dela. E aí o que aconteceu? Muito da povoação dos Açores foi feito com cristãos novos, que tu sabe que eram judeus convertidos. Tá? Na Inquisição Ibérica, que foi a pior que teve. Aí tinham mouros, aí tinham portugueses do continente e tinham colonos da região de Flandres. Flandres é Bélgica. Aí alguns elementos coreográficos de conjunto começaram a se explicar para mim. Que tinha muita influência das danças belgas ali. Então, muita coisa meio que... Não vou dizer que isso carece um estudo melhor, mas eu tenho uma tese que começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Ela tem que ser justificada numa pesquisa. De que muito dessas danças... Por que não são danças espalhadas? Né? Danças da primeira geração. Aí tem muita coisa que se explica do conjunto assim. Que as country dance, elas eram muito, muito mais fortes nos países, né, de língua germânica ou de língua próxima do germânico, como é o Dutch na Bélgica, que falavam, né, o Dutch na Holanda, e falavam o flamengo na Bélgica, que é uma variação do holandês. Toda a assessoria que vocês dão, assim, essa aula, o pessoal leva... Mais ou menos quando a gente conversa, a coisa flui, né? Porque, que nem eu te digo, quando eu sentei com meus pares do manual, eu tive que estudar. Eu não pude chegar para ele assim, eu fazia assim, não, isso não serve. Eu fazia assim, não serve para nada. Esse argumento Tu não tem que vir qual estudo? Eu tive que estudar. E nós todos tivemos que estudar muito. Nós nos completamos muito. Mas quando a gente vai para outro país, a gente procura sempre também orientar as pessoas para que eles saibam o porquê de tal coisa, vamos supor, se for relacionado ao uso do traje, ou por que tu dança tal dança, ou por que tu faz tal movimento. A gente sempre procura contar um pouco, né, de onde vem isso, ou de onde se tirou isso, para que eles tenham também para que eles façam a decisão deles. Esse conhecimento. No fim é sobre isso, né? É sobre isso, tá? Eu quero criar, eu posso inventar umas palmas agora, nessa parte da chimarrita, porque nunca teve palma na chimarrita. Nunca teve. Sim. Tá? Agora todo mundo quer fazer palma. Assim, esse elemento coreográfico, ele está descrito. Assim, ele é previsto nessa dança? Não. Antigamente só se dançava com uma nas costas. Tá, agora que soltou, nós vamos até apitar agora dançando. E aqui também acontece muito disso. Quando vai explicar uma dança, né?
sempre se fala um pouco dessa história para que saibam Para que saibam. de onde vem, porque não pode fazer muitos movimentos que não estão ali descritos. É. Sim, Seria- porque acaba que o CTG, como ele se divide em invernadas, às vezes o conhecimento não tá na invernada do dançarino, né? É. É. Pode ser. É uma coisa que a gente tem que dar atenção. Porque ele tá ali, ele Que entrou. é o cerne do Sim, ele tá. tudo. O CTG vazio não serve para nada. Então, se tem uma invernada, eles estão lá, eles são militantes do tradicionalismo. Para que eles possam propagar isso. Mas para papagaios. É. O que Será? eles aprenderam. Eles serão tradicionalistas? Não sei, eles são militantes do tradicionalismo. Que bom que fossem tradicionalistas, porque poderiam ter esse discurso, esse debate, essa conversa, e eles saberiam explicar isso aí. sentido. Na Então, grande maioria das vezes, as pessoas estão ali só pelo prazer de dançar, competir. de competir. Hoje a competição, não hoje, a competição sempre cegou muitas pessoas nesse sentido. Eu quero estar ali porque eu acho bonito, porque eu quero chegar lá em tal concurso, porque eu quero vencer aquele concurso. São poucos, eu acredito, que talvez tenham essa preocupação de querer conhecer realmente a história, a sua história, né? E propagar isso. Acho que deveria No ser. meio da dança, É. no meio da dança, né? Porque a gente tem outros segmentos que, sim, a parte cultural, né? A parte de prendas. Se de dedica a isso. se né? dedicam Acho a que tem esses que con- estudos. Tem que ter uma conversa. A parte artística tem que ter uma conversa com a parte cultural. Não dá para desmembrar. Eu sempre acredito que a gente tenha que passar isso que a gente sabe, não simplesmente ir lá e ensinar um passo. Porque um passo de dança qualquer um vai ler ali e vai ensinar. Né? Acho que a diferença está nisso. Em tu saber o que tu está ensinando, né? Vê a responsabilidade que tem. Não é responsabilidade só em julgar, mas é responsabilidade em ensinar. Uhum. Tu tem que ter uma responsabilidade em cima disso aí. Tu sabe que quando eu dançava, e eu tive algumas aulas com o Diego Miller, Uhum. em algum momento, assim, ele fazia assessoria para invernada, e ele usava as expressões que eram diferentes. Era o bailar, Uhum. era o traje, né? E quando tu usa essas expressões que na invernada não são comuns, tu nota que o nível da pessoa que está fazendo assessoria é exatamente para te entregar uma nova linguagem, né? Claro. Quando o Juvenarte trouxe essa ideia de danças tradicionais, porque vocês, para quem está em casa não sabe, eles são instrutores de um grupo que acabou de dançar o Juvenarte e ficou entre os 5 melhores na Sim. Força Júnior. Uhum. Muito bem. Quando o Juvenarte trouxe essa ideia da dança tradicional com a dança campesina, eu, particularmente, apenas olhando, achei estranho. Uhum. Sabe o que eu achei estranho? É meio simplório, assim. Mas a dança campesina dançada nos trajes muito finesses Sim. da indumentária atual. Parece que não combina. Mas é o jeito de dançar. E uma coisa que eu não concordo, assim, que eu vejo que as danças campesinas estão entrando e tal, são danças tradicionais. São danças tradicionais. Ponto. Estão descritas, foram recolhidas e descritas, são tradicionais, tá? Os passos estão ali. Tá. Não é assim, não é uma projeção folclórica, nós vamos inventar uma coisa, não. Aí é o seguinte, todas as danças são tradicionais. O modo como tu vai apresentá-las no palco, desde que apresente elas certo, por que tu está errado? Tem só uma maneira certa. Diferenciação Exatamente, por quê? de festivais. A maneira como os grupos campesinos apresentam as suas danças é uma maneira de vê-las e apresentá-las, tá? É uma maneira de dançar, de bailar, de gingar. Tá? Como os grupos do Enarte, eu não vejo tanta diferença. Acho que todo mundo evolui e tenta meio que caminha meio que junto, paralelo, tal. Eu não consigo entender o certo do errado. Quando o pessoal vem com esse discurso meio radical, não, o nosso jeito é o certo, eu já acho que a conversa tem que terminar. Acabar ali, tá? Porque ninguém está certo. Tá? Vamos ser bem sinceros. Ninguém... essa dança chegou até os nossos tempos de hoje na nossa região. Não, é mentira. Tá? Essa dança foi recolhida, fragmentada e foi reconstituída. Tá? Então, é isso que eu volto a dizer. O Paixão e o Barbosa não viram as danças. Eles conversaram com as pessoas que viram na sua infância os antigos dançarem. Quem viu foi a Lilian na Argentina, nas pesquisas das danças do litoral. E aí essas pesquisas das danças do litoral foram todas recolhidas, porque elas iam ser postas fora, e o Moacir recolheu junto com o Rodrigo Gil, tá? Eles conseguiram recolher esses manuscritos, essas pesquisas que iam para o lixo. Eles recolheram tudo e lançaram um livro agora, antes da morte do falecimento do Moacir. Então essas danças
graças a Deus, estão salvas. Então, as danças do litoral que a falecida Lilian viu. Então, a gente tem que ser bem claro. Ninguém pode ser dono da verdade aí. Esse mundo da dança, ele é muito maior do que a gente vê Nós estamos numa edição de Enarte. Exato. É, A gente não pode fantasiar. É que no Enarte a gente está acostumado com aquelas danças, e na verdade são muito mais danças. E Sim. talvez o estranhamento seja exatamente por isso, porque entrou no nosso concurso outras danças, e que a gente está acostumado a ver ser dançado por grupos que não vêm ao Enarte. Não é verdade. Cruz do Fegadã, Vacaria. Exato. Tá, eles- por que eu tenho que dançar igual? Eu tenho que fazer a dança certa. Mas por que eu tenho que dançar com os mesmos embalinhos, tal, tudo igual? Jeca. Por Na quê? minha época eu comecei a dançar, A chamava gente de falava jeca. isso aí, né? Mas, na verdade, se tu olhar, eles não sabem explicar por como é que eles embalam. Eles copiaram alguém que mostrou no embalo e ia cobrar aquilo no concurso. Deus que me perdoe, mas eu disse isso pro Moacir. Eu falei, Moacir, eu estava no repasse da Vacaria, né? Que era o curso que ele dava. Sim. E eu disse assim, eu fui lá e dancei, e a Carmen dançando do nosso jeito. Aí todo mundo ficou conversando, que bonito, tal, que legal, tal. Aí o Moacir, não, porque tem que cuidar. Assim, Moacir, chamei ele assim, todo mundo te copia aqui. Todo mundo copia o teu jeito de dançar, porque tu vai avaliar. Agora, o teu jeito é o único certo? Não. Então, Faz todo sentido. faz né? todo sentido. Mas claro, então dança-se e aí vamos ver se a expressividade está adequada. É a mesma coisa que eu chegar na arte, na sua devida escala, e dizer assim, não, eu não gostei dos grupos, mas porque são diferentes do que eu aprendi. Então, só o teu jeito é o certo. Só o teu jeito é o certo. Tu tem que te adequar a todos os jeitos de dançar nos grupos do Enarte, que também tem suas variações. Como é que eu vou chegar lá e vou dizer, o único jeito é o meu? Aí eu vou condicionar o concurso a todos dançarem como um dia eu fiz. Mas essa mentalidade é bem difícil de alcançar, né? E eu acho que esse é um dos motivos de tantas críticas à comissão avaliadora. A comissão tem que estar sempre em constante evolução, em constante problematização das suas verdades. Desconstrução. E desconstrução. Porque quando tu problematiza as tuas verdades, tu te desconstrói para se reconstruir. E não é feio. Claro que não. Não é, mas de maneira alguma. E tudo é um aprendizado, né? Quando a gente vai trocar uma ideia com alguém, daqui a pouco tu tem uma ideia fixa naquele assunto, naquela opinião, e a tua opinião é a única certa, e tu desconstrói isso para te construir uma outra opinião, e daí tu vê o quanto é importante ter essa troca para que tu também possa evoluir, né, Não, nos teus o pensamentos. cenário, né? O cenário artístico E o evolui, cenário então. crescer. Lembra que o Enarte é um baita do evento. O Enarte é lindo. Nós estamos falando do Enarte, mas tem outros palcos também pelo mundo que também tem a sua beleza, que também tem coisas interessantes para que se conheça, né? Não somente o nosso universo aqui, o Enarte para nós eu acho que é o nível mais top, né? Mais alto, mais A grandioso. quantos países vocês já levaram? Ou quantos festivais vocês já levaram a dança gaúcha? Nós fizemos uma conta vindo para cá, né? 49 festivais internacionais de folclore, nós dois. 49 49. internacionais. Tá? Sim. Internacionais. Isso inclui muitos países, né? Ao longo de todos 17 esses países anos. a gente fez. Como eu falei, tua primeira pergunta foi, os 2 primeiros foi São Paulo e Argentina. Sim. E a gente fez muitos anos aqui em Passo Fundo. Passo Fundo a gente fez muitas edições, aí no Brasil a gente foi em vários lugares, a gente Fomos foi a a Caruaru, Caruaru, no Nordeste, nós fomos a Nápoles, em Goiás, que tinha um festival. Montes Claros. Montes Claros em Minas, em Belo Horizonte, teve uma edição muito bacana. Esse de São Paulo foi na Baixada Santista, foi em Cubatão e Santos, né? Então, Passo Fundo. Gente, ele lembra. Uhum. Depois internacional a gente fez... fora do país falando. Internacional fizemos França, fizemos Itália, Bélgica, fomos muitas vezes a Bélgica. França também, né? 8 A vezes. França fomos muitos também, porque 8 existem vezes. muitos festivais de folclore na França. Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Argentina, Unidos. Catar, tá? Catar, Turquia, Suíça, Coreia do Sul. A gente só não foi na Oceania ainda. Ainda, eu gostei do ainda dele. Quem sabe um dia. Porque né? agora temos pampeiros, os Pois é. pampeiros. No dia do folclore, 22 de agosto, vocês foram lá e fizeram Andamos. essa virada de chave na carreira. a Ou fundação. mais um passo Mais na um carreira passo. Mais um artística passo. de vocês. Mas era um sonho antigo, de ter assim, uma companhia folclórica.
que desse essa liberdade, não fosse tão formatado como o CTG, né? E pudéssemos fazer isso. Isso começou na Expo Inter do ano passado, quando a gente teve que montar um quadro, um grupo permanente para fazer cortina para os artistas. E Esse grupo não tinha nome. Não tinha nome. A gente chamava de grupo permanente. Por quê? Porque ele dançava os 3 dias, né, da Expo Inter. Permanente. Aí falamos com o nosso amigo, o nosso maluco de sonhos, que é o Alex Folk, né? E ele assim, cara, vamos formar uma companhia. Assim, cara, eu não aguento mais CTG, não aguento mais isso. É uma incomodação, não dá. Não, mas vamos fazer, vai ser legal, tal. Aí, aquilo ficou batendo na nossa cabeça. Né? Batendo. Aí a gente montou essa companhia, esse grupo permanente para ir para o Expo Inter. Aí tinha que batizar esse grupo e tal. Permanente é ótimo. Alguém me cobrou um nome, tá, vamos pensar no nome. Tá, aí veio Pampeiros. Né? Pampeiros. Quando nós fomos trabalhar no João Sobrinho para levar o grupo Júnior para o Juvenarte, que ficou em quinto, aí encontramos parceiros de caminhada lá, né, na patronagem João Sobrinho já, que é a Jomar e o Fabiano, e mais o professor Rodrigo, lá, que está dando aula para juvenil. E a Renata, esposa dele. E o Fabiano e a Jomar viajaram conosco muitos anos. E dançaram em Gravataí conosco. E aí ele, cara, nós tínhamos que arrumar um grupo para dançar. Eu disse, pá, cara, só não me vem com veterana que eu não aguento. Eu não topo isso para veterana. Né? É que quando a gente para de dançar, fica aquela vontade de dançar. De continuar dançando. De continuar dançando. É uma coisa que a gente não consegue entender muito bem. E aí eles, não, mas quem sabe a gente monta um grupo. Vai, quem sabe a gente monta um grupo então também. Pois é. Mas aí, vocês querem que eu monte um grupo para vocês? É isso, vamos viajar. Vai, vamos. Então vamos. Aí aquela lei foi crescendo, foi evoluindo, e aí pintou a parceria com o meu sobrinho. Então, uma parceria logística muito boa, de estrutura, de infra, de um sobrinho. E aí, tá, pode ser aqui. E aí nós montamos, fizemos um chamamento, o Alex começou a agilizar, nós montamos 15 pares no primeiro ensaio. 15 pares vocês têm? 15 pares. 15 pares. Com pessoas de NCTGs do Rio Grande do Sul. De vários lugares. Os 4 cantos, vou dizer assim, né? Tem gente de Panambi, tem gente de Pelotas, tem gente do Alegrete, Passo Fundo, Litoral, Porto Alegre, Parobé, Portão, enfim. E sempre gente entusiasmada, querendo saber como funciona. O grupo é aberto. Aí qual que é o intuito do grupo? Viajar ano que vem. Tá, ok. Então, adoro, uma ótima meta. Começou com a meta daqui a 12 meses. Tá, tem que pagar a sua passagem. Tá. Então tu já entra com o grupo sabendo o que tem que fazer. Tu não entra tendo que convencer metade do grupo que não consegue fazer nada, que vai ter uma viagem. E aí convencer uma patronagem que não quer que tu viaje, porque deixa de pagar a mensalidade do CTG. Então tem tudo isso, né? São os contras de fazer esse trabalho dentro das entidades tradicionalistas, né? É complexo fazer isso aí. Na real, esse grupo, ele surgiu com esse intuito de poder fazer uma viagem, de poder participar de um festival de folclore, porque foi o que nós fizemos por muitos anos e foi o que nos marcou também, né, nessa trajetória. Como a gente não está mais dançando para competição, por que não fazer? Se a gente tem experiência nisso, se a gente tem já alguns contatos, se a gente tem contato com pessoas aqui que tenham interesse. Então, pensamos em colocar os objetivos deste grupo e deixar bem claro para as pessoas, né? Qualquer pessoa que queira fazer parte e que queira entrar na companhia, sabe qual é o objetivo e sabe o que tem que fazer. Né? A gente proporciona um sonho. E a gente está lutando muito para que esse sonho aconteça ano que vem. É o sonho de tu poder ir para um evento como artista. Tá? Eu sou tradicionalista a vida inteira, danço CTG. Tá, dancei 32 edições da Arte. Tá, mas quando é que tu foi artista? Verdade. De chegar num evento e ser valorizado, ser aplaudido, não parecendo que tu tá atrapalhando o evento. Parece que tu tá pedindo sempre uma... Ai, por favor, eu posso entrar aqui assim. Não. Sabe, é difícil, porque muitas vezes, durante muitos anos o MTG não soube lidar muito bem com essa relação com o bailarino. E isso eu falei pro falecido Manuelito Savariz. Eu acho que ele me ouviu, porque algumas coisas ele mudou. Ele nunca me deu esse crédito, mas acho que ele me ouviu, sabe? Então, assim, muitas coisas foram acontecendo, assim, para mudar. E hoje tem uma outra visão, uma outra relação com os grupos de dança. Mas, assim, quando tu vai para o festival de folclore, tu é a atração do evento. As pessoas querem ver tudo que tu faz. Eles querem te ouvir falando no teu idioma. Eles querem ver os teus hábitos, como é que tu te veste, a tua dança. Então, quando vê assim, tem lugar que até lava a tua roupa.
Tem festival, lembra no Canadá, eles carregavam os instrumentos musicais num carrinho, tipo, puxado por um trator, então tu não carregava, tu não fazia nada. Literalmente, Era Era muito era um diferente. artista, chegava lá para fazer o teu show. o que tu mais gostava de Exatamente. fazer, né? Tu era um artista. E com relação à companhia, nós temos também alguns cuidados que a gente gosta de deixar bem claro, assim, que é com relação ao que nós vamos representar fora. Aqui dentro e fora também, né? Que é a nossa tradição, são as nossas danças, é a nossa cultura. A gente pretende também fazer um quadro de samba, que a gente acha que é importante, porque quando a gente vai para outro país, e as pessoas perguntam, vocês são do Brasil? E a primeira coisa que eles querem saber é onde está o samba, né? Então, É a referência, né? é a Internacional. referência, é o que vende, né? A gente entende isso, mas vamos fazer algo, construir algo dentro do que a gente possa fazer e sempre com o gaúcho como uma carro-chefe. marca, como um carro-chefe, como nosso cartão de visita, né? Aonde quer que a gente vá se apresentar. Então, a gente está muito feliz com a companhia, com as pessoas que vieram contribuir, que Já foi um mês de bastante agenda. já né? foi um Quem mês. acompanha ali a rede social, os pampeiros. Sim, Muita expectativa criada, sim. muita coisa para se fazer. Também muita expectativa, né? Mark e Carmen Ávila fundaram uma companhia. Como que não vai ter expectativa? Olha, a gente promete sonhos. Né? E a gente Eu promete entendo. muito ensaio pegado, assim, e muita qualidade vai ser entregue. Mas a gente quer que, acima de tudo, seja uma coisa leve Leve. para as pessoas. Leve no sentido de que quem está participando hoje e as pessoas que queiram participar, elas não precisam se desvincular das suas entidades. Exatamente. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas possam ter a companhia como algo a mais na sua vida, na sua carreira artística. Uma experiência. Uma experiência a mais, uma experiência boa, que ela seja leve no sentido de que a gente vai se reunir com pessoas que têm o mesmo interesse, né? As vaidades vão ser deixadas de lado, a gente sempre gosta muito de falar nisso, porque acho que é importante. Qualquer grupo que surja, as pessoas têm isso, parece que já faz parte do ser humano, não gostei disso, daí começo, né, a trabalhar contra aquilo. Então, a gente não quer que seja assim, a gente quer que seja um ambiente onde a gente possa se encontrar, onde a gente possa dançar, onde a gente possa fazer novas amizades e onde a gente possa conhecer novos palcos, porque é isso que a gente pensa, né? Existem muitos palcos, nós mesmos conhecemos inúmeros palcos, e poder conhecer outros ou voltar aos que a gente já passou vai ser muito gratificante. Vai ser muito gratificante. E aí e a Companhia Folclórica dos Pampeiros, ela tem essa ideia, assim, de trabalhar o folclore gaúcho, trabalhar com montagens coreográficas, com criações coreográficas, com projeções de folclore, tá? E também com o tradicional. Mas, assim, é uma coisa, como eu falo, assim, é uma coisa para os palcos do mundo. Nós não faremos folclore latino-americano. Isso é um ponto já definido. Nós não vamos fazer isso aí. Não vai ter bolhadeira. Vai ter chula, mas não vai ter malambo com bolhadeira, que também é uma criação, é uma invencionice lá na Argentina, né? Que foi feito pelo Chúcaro, que foi fundador do Balé Folclórico Nacional. Então, não é uma coisa autêntica. E nós vamos trabalhar com o quê? Com o folclore nacional. E o folclore nacional a gente está muito bem amparado. Assim, a gente tem uma parceria muito grande com o Mário e com a Raquel de Passo Fundo, da Academia Bailar, que são nossos amigos de anos, que montaram o samba, né, do grupo de Gravataí quando nós competimos internacionalmente. E eles têm uma ligação muito forte com o Carlinhos Jesus, são amigos pessoais. Eu conheci o Carlinhos e a Carmen também esse ano por eles, tá? Porque nos tornamos amigos. A gente participou de uma mostra competitiva que a Bailar fez em Passo Fundo e Marau, e ele estava presente. Então, nesse evento, a gente comentou até então a companhia não tinha saído do papel, né? Nós estávamos comentando que evento legal que a gente tinha sido chamado para participar, porque a gente pôde ouvir as experiências das pessoas. Por exemplo, o Carlinhos Jesus falou da experiência dele com a dança, como ele começou. A bailarina que veio com ele, que dança com ele, também deu a sua... falou, né? Contou a sua história. Tinham outras pessoas também que foram falando das suas experiências. Nós falamos da nossa experiência e daí a gente se perguntou, quando a gente voltou pro hotel, né? Por que a gente não
por que a gente não coloca adiante esse projeto? Talvez a gente tenha sucesso, porque experiência a gente não pode dizer que não tem. Então, ali fomentou um pouco mais isso. Depois, experiência e paixão. Foi caindo juntos. E aí agora estamos aí com os ensaios acontecendo. Estamos aí prontos para o que deve vier. Já construindo, já fazendo coisas. Nossos ensaios, eles não são semanalmente. Eles são marcados, assim, de... uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, né? Até porque a gente tem pessoas que dançam também em outros grupos, tem outros compromissos, estão no Enarte, então a gente sabe o quanto esse período é importante também, a gente não pode, né, fechar os olhos para isso. Isso, a gente faz justamente... Vocês são o melhor dos mundos, assim, cheguei a essa conclusão agora ouvindo vocês falar. Imagina. A gente tenta. A gente tenta sempre buscar mais. Eu fico feliz de ouvir isso de ti, porque eu acho que a nossa trajetória, eu tenho orgulho da nossa trajetória, assim, porque a gente aprendeu... O Rio Grande tem que, né, levantar, bater palma e ovacionar a trajetória de vocês, porque não... A gente planejou muita coisa linda, eu tenho certeza disso, a gente pôde executar muitas coisas, a gente pôde conhecer o mundo através da dança, vencemos bastante também, então eu acredito que seja uma longa história, a gente poderia ficar conversando muitas horas sobre isso. E então é um momento muito feliz nosso, meu, do Marco, como profissionais nesse ramo artístico, né? Hoje nós estamos indo para um lado que não é a competição, então para nós também isso é uma coisa nova, mas a gente tem muitas expectativas boas, a gente tem muitos amigos que torcem, então eu acho que vai ser muito legal. E se Deus quiser, a gente vai um outro dia, numa outra oportunidade, poder estar aqui contando nossa primeira viagem. Fazer a gente viveu o Enarte mais, né? Vivemos muito, intensamente. Mas deu muito certo ter vivido festivais ao mesmo tempo. Aquilo nos reoxigenava. Sim. Eu ia mesmo falar sobre isso, né? Tu não chega ao ponto de pensar numa aposentadoria quando a tua experiência ela foi marcada pela exaustão do Enarte, porque é verdade que ele é isso. E também pelo regozijo de tu estar viajando o mundo fazendo aquilo que tu ama, né? Não, fazendo o que ama. E olha, vou dizer assim, nós movemos céus e terras. O que a gente conseguiu fazer, competindo em arte e viajando, era uma bolha. Uma coisa assim que não é tão simples. Tanto que tem entidades que não conseguem e não querem fazer tanto assim. Né? Não São querem poucas, misturar. inclusive, as que Exatamente. fazem. Eu acredito que seja também porque eles não conheçam. Né? Então, a gente sempre se colocou à disposição assim, para explicar esse trabalho que a gente fez e que a gente... fez ao longo dos anos e que vai continuar fazendo. Sim. Porque muitas vezes, talvez o CTG ele tenha esse núcleo organizado para viver algo que é diferente dos festivais de folclore. Talvez eles nem queiram ir para esse lado. Nós é que fomos muito felizes nesse sentido de poder fazer as duas coisas e juntas, né? E competir nas duas coisas. Bem feito, né? Vamos combinar. Competimos nos dois lados, né? Então... Foram alguns anos, se for, mas imagina, só eu e a Carmen, a gente foi 10 vezes campeão do estado. Nós dois, dançando. 10 vezes juntos. 10 vezes campeões, 5 vezes vice-campeão do estado, né, cara? Sim. E aí, título... E uma vez campeão do mundo. Não, a gente foi 4 vezes. 4 títulos internacionais. Porque em 2011 a gente foi para a China e nós ganhamos o prêmio de The Best Performance, que foi junto com o Balé Curumi da Geórgia. Ali foi o primeiro. Foi o primeiro, mas foi tipo... Era um festival que tinha bastante coisas diferentes, assim, tinha uns grupos... de francês. E a gente não imaginava, assim, ser premiado com alguma coisa, e fomos. E junto com eles, que para mim que é um top de mundo, o Balé Curumi da Geórgia é sensacional. Sim. Aí depois nós fomos para a Turquia. Que foi o nosso primeiro mundial. E na verdade, esse primeiro mundial mesmo, né? E lá nós encontramos o Balé Curumi. Que em 2011 nessa China, né, teve o mesmo prêmio ali. E a Turquia, ela tem uma lembrança assim muito marcante na nossa vida, porque a gente fez muitos festivais de folclore que não eram competitivos. E quando a gente foi para a Turquia,
ali foi um divisor de águas. Se abriu um novo mundo com coisas que a gente não imaginava encontrar. E o formato para esse festival competitivo, ele foi diferente. Porque nas mostras que não são competitivas, tu, vamos supor, prepara quadros que duram de 20, 30 minutos, 40 minutos. E na competição, esse tempo ele é bem curto. Então, tu dança 10 minutos. 10 E minutos. tu tem que fazer o 15 máximo minutos. de trocas de pilcha, de roupa, de traje naqueles 10 minutos. Isso. Então a gente tinha que. E nós treinamos isso. Treinava muitas coisas, inclusive essa troca de roupa, para que a gente pudesse mostrar maior Mais variedade. diversidade, As Né? variedades possíveis. Tipo assim, as coreografias, tu tinha que selecioná-las para ver quais que tinham mais impacto ou não. Tu tinha que saber montar. Porque tu sabia que do outro lado ia ter uma companhia tão boa quanto a tua e que já estava competindo há mais tempo que tu. Encontramos muitas maravilhosas. Maravilhosa. Aí nós fomos campeões ali na Turquia com 22 ou 24 grupos. Delegações. Aí nós fomos primeiro lugar. Agraciados com o primeiro lugar. Então esse ficou muito marcado na nossa memória. Primeiro grupo brasileiro a ganhar lá. É. E aí depois nós fomos para a Itália, ganhamos na Sagra. E até hoje só nós, o Brasil, ganhamos lá. Acho que foi a primeira vez que um grupo brasileiro ganhou, e a primeira e única até hoje. Então, assim, aí que acontece? Aí e depois nós fomos para a Coreia, e aí na Coreia nós também fomos em primeiro lugar, empatado com o Balé dos Urais, Balé da Rússia, que era um fenômeno, que era um absurdo. Esse Balé da Rússia, o alongamento deles já era todos bonitos. Muito diferente, né, do que a gente... Inclusive do nosso, né? Não, então, todo mundo bonito, todo mundo com físico invejável. muito profissionais. E aí os nossos tinham os gordinhos, tinha os que comiam um X e tal. E tinha gente, mas todo mundo se esforçava para dançar bem. Mas sabe que essa era uma questão que eu sempre ficava pensando quando eu via esse grupo, por exemplo, da Rússia. Eles são profissionais. Bailarinos profissionais. Não, profissionais mesmo. Profissionais mesmo. E nós éramos um grupo que nos de voluntários que nós gostaríamos de ser profissionais, né? Gostaria, então então a gente tinha essa percepção. Olha quem nós somos e onde estamos. Então isso é valorizar as pessoas que estavam ali, valorizar as coisas que tu fez, né? E assim, ele também teve muita estratégia para chegar ao primeiro lugar. Teve muita estratégia, não tem como negar. Teve, assim, na preparação, eu prefiro sacrificar uma classificação em primeiro para poder mostrar o samba, e eu sabia que a minha nota ia baixar para segundo, justamente para mostrar uma diversidade e no outro dia ir com algo também novo para os avaliadores. E aí eu fui com isso aí. E também teve, assim, teve estratégiazinha, assim, de desestabilizar o oponente, com algumas coisas que eles faziam que não estavam no regulamento. Aquela história, cada um joga com as armas. E tu ir lá e busca o regulamento. Lá tem regulamento também. Aí realmente está acontecendo isso. Então, tu fazer uma coisa que consiga te colocar no páreo. E também, assim, o que acontece? Nós, grupos gaúchos, a gente tem uma coisa muito boa que a gente aprende no CTG, que é viver a dança, que é botar alma, que é vivenciar aquilo ali. E às vezes tu não encontra isso tão fácil nos grupos dos outros países, em todos os bailarinos. E como aqui a gente tem uma proporção muito maior de gente que faz, quando tu vai para lá é fácil. Então tu diz assim, interpreta. Bota à vontade. Aí todo mundo se mata. E isso passa para as pessoas. O público, principalmente. Pro público, porque muitas pessoas já nos falaram, nossa, como vocês dançam encantados um pelo outro. Esse foi o termo, encantados um pelo outro. Ótima expressão. E é do início ao fim. Por quê? Porque em algumas companhias a coisa é tão mecânica e talvez isso não faça parte do dia a dia deles, as competições como a gente tem aqui, e não desenvolvam isso. Eles desenvolvem uma técnica, mas aquele algo a mais a gente não consegue perceber muito. Então, no fim, o CTG... Sempre. Sim. Sempre. A gente nunca deve... diferencial, Se não tivesse CTG, tu não tem o material para levar adiante. É uma escola. Uma escola? É uma escola. E muito importante. E muito importante. Então, bota disciplina. Então, quando a gente sai... As competições, por exemplo, tu não dança tudo no mesmo dia. Tu dança um pouquinho a cada dia. São audições, né? Vai somando, né? Vai somando notas. Então... São maravilhosos, são festivais maravilhosos. Tem que estar encantado todo dia. Tem que estar encantado. Adorei esse papo, adorei saber dessas histórias.
Gostaríamos que tivesse muitas horas ainda Verdade. para ter umas aulas com o Marco, né? É. Já pensou? Que honra que deve ser compartilhar a vida pessoal e a vida artística juntos. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Por tudo que vocês fizeram até aqui e esse legado que vocês construíram, da presença de vocês no palco, mas nas obras também. E agradecer de vocês estarem aqui, que é o primeiro podcast. É o de primeiro, vocês, sim. viu só? Deixando eternizado aqui, né, esse registro, assim, de tudo isso que está acontecendo. Eu fico muito lisonjeada, muito, muito feliz O mesmo. prazer foi nosso, de Verdade. poder ter um espaço para conversar, trocar ideias e o bate-papo flui. Quando se tem um bom conteúdo, ele vai fluindo. E aí, se deixar, a gente vai conversando, Vai. qualquer roda. Eu digo, a gente vai ficando velho, a gente vai querendo conversar, né? Mas isso acontece. A gente ficou muito feliz com o convite e desejamos sucesso também, né, para ti nos teus projetos. nos teus entrevistados, Ai, nos teus muito obrigada. projetos. E é isso, o nosso grupo, a Companhia Folclórica Os Pampeiros, está de portas abertas para as pessoas que queiram, né, realizar um sonho de ir para outros palcos no mundo, que queiram dividir com a gente essas alegrias. E A paixão pela dança. a paixão pela dança vai nos deixar muito feliz. Que a gente possa voltar aqui em outra oportunidade para te contar mais coisas, Mais então. coisas. Vamos ficar aguardando, ansiosos por esse momento que a TV do Gaúcho vai Obrigada. poder fazer essa entrevista. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nessa prosa de fundamento. A vida dentro do CTG, dentro da nossa cultura regional, ela é realmente incrível e ela tem esse encanto de trazer aqui para a tela da tua casa pessoas, curiosidades, histórias, bate-papos que deixam a gente assim, feliz por demais de estar aqui na TV do Gaúcho. Muito obrigada e nós nos vemos na próxima semana.